Pessoal, eu queria provocar uma reflexão aqui a respeito de busca por aprovação, né? Ou busca por aplausos, digamos assim, né? Eu queria começar fazendo uma breve distinção entre a questão da aprovação, né, e do reconhecimento, né? São duas coisas diferentes. Quando você está buscando um reconhecimento, né, você tem em mente uma, digamos assim, uma consequência natural de um comportamento valorizado, certo? Como assim? Se eu faço um bom atendimento na clínica, ou se eu faço um bom trabalho social, alguma coisa desse gênero, né, eu busco ser reconhecido por esse trabalho que eu fiz, e esse reconhecimento ele pode vir de diversas formas, né? Quais? Pode vir através do salário, pagamento, pode vir através de certos elogios, através de uma promoção de cargo, alguma coisa do gênero, né? No meu caso aqui, falando especificamente do atendimento clínico, ele pode vir por meio de eu simplesmente ver o progresso, a evolução de um cliente que eu atendo. Tudo bem? Notem que o reconhecimento ele é justamente uma consequência natural daquilo que eu faço, né? Enquanto que a aprovação é uma coisa, né, seria uma coisa, uma consequência artificial, né, ou arbitrária, ou seja, não é do ambiente natural, que seguiria um determinado comportamento, uma determinada atitude e assim por diante, né? De que maneiras que a aprovação costuma se expressar, né? Ou a desaprovação também, né? No caso da aprovação, basicamente na forma de elogios, né? Elogios que podem ser muitas vezes exagerados ou inadequados para um determinado comportamento, né? E a desaprovação, por outro lado, ela pode vir através de críticas, principalmente, né? Ou de censuras, ou de exclusão do grupo e coisas desse gênero, né? Repara que quando você fica preso, né, ou fica amarrado a esse tipo de aprovação, a esse tipo de consequência, né, o seu comportamento ele se torna extremamente restrito. Por quê? Porque você age em função ou de não ser aprovado ou de ser aprovado, né? E esse, digamos assim, esse leque de respostas, ele fica extremamente limitado. Por quê? Porque qualquer coisa que você fizer pode gerar desaprovação, né? E aí você fica meio que num campo minado, no sentido de você ter medo de fazer certas coisas diante dos outros por medo dessa desaprovação, né? Então qualquer piso em falso, a bomba da desaprovação explode. E aí, para aqueles indivíduos que sofrem com transtorno de ansiedade social, a desaprovação é uma coisa extremamente difícil de lidar. Ela não desce, ela fica entalada na garganta desses indivíduos. É quase como se fosse a Terceira Guerra Mundial ou o fim do mundo, ou alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Eles não conseguem, né, de forma geral, tá, pessoal? Não conseguem digerir uma desaprovação vindo do outro, né?
Por outro lado, eles tentam, né, agir sempre também passo a passo, tentando agradar, né, buscando a aprovação. Né? Essa reflexão, pessoal, que eu estou convidando vocês aqui a fazer, eu fiquei pensando nisso a partir de um vídeo, né, que eu vi no YouTube, no Facebook, de um psicólogo que eu achei assim, ele estava fazendo uma propaganda ali, se não me engano, de um curso, alguma coisa que ele ia dar, né? E ele botou assim no título, né? A psicologia é como um show, alguma coisa dessa natureza. Eu fui ler, né, aquilo ali e me chamou a atenção uma coisa que ele estava colocando e que, assim, né, provavelmente acontece na prática de alguns terapeutas, né, alguns psicólogos clínicos, eles estarem atendendo, né, estarem atuando no consultório como se eles estivessem num palco, né, ou num show, esperando a aprovação do cliente. Ou seja, esperando elogios, né? Ou esperando que o cliente o veja como uma pessoa sensacional, extremamente inteligente, sábia, né? Extremamente capaz, ou seja, seria um terapeuta hipotético que não age com uma função primária de ajudar o outro, mas sim de buscar a aprovação desse outro, ou buscar a admiração, alguma coisa dessa natureza. Tudo bem? Um outro ponto que eu observei foi de uma live que eu estava assistindo, que também de uma psicóloga, professora também, e ela estava dando uma aula, né, no YouTube, e eu estava assistindo a aula, né, que era um tema do meu interesse, né. Em dado momento, ali lá para o final da aula, ela foi se despedindo, foi encaminhando para o final da aula, e o pessoal no chat começou a elogiar ela, né, e a aula de uma maneira extremamente, como é que eu vou dizer, extremamente contundente ali, né, vários elogios mesmo e tal. Até aí tudo bem, né, pessoal? Mas eu notei que quando ela foi lendo os elogios, na verdade tinha uma mediadora, né, que foi passando para ela essas mensagens de elogio, né? Ela teve uma reação assim quase que de uma reação quase sem reação, de tão assim de tão feliz que ela ficou por estar lendo aqueles elogios ali. O que eu estou querendo colocar aqui, assim, não é que existe algo errado com o elogio, né? Mas assim, me causou uma certa impressão de que talvez mais importante do que a aula ou de compartilhar conhecimento, alguma coisa desse gênero, ela ficou mais feliz com o ser elogiada, né, o ser aprovada ali naquele contexto, do que com a aula em si. Né? Tal foi a proporção da reação dela quando ela foi escutando os elogios. Né? E quer dizer, então isso me suscitou essas reflexões, né, pessoal? Às vezes, né, as pessoas que têm a questão da dificuldade com a ansiedade social, elas ficam muito aprisionadas nessa questão de eu tenho que agir para agradar, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ser aceito, e acabam muitas vezes deixando de lado coisas que de fato são importantes. Né? Se eu for parar para pensar friamente, né, o que é importante para mim na clínica é eu conseguir ajudar o meu cliente, de alguma maneira. Né?
e não obter a aprovação dele. Né? Óbvio, né, gente? Eu fiz uma distinção inicial aqui entre aprovação e reconhecimento. Claro que o reconhecimento é uma coisa muito importante. Né? Nós não temos que abrir mão disso e é uma coisa merecida. Né? Mas a aprovação é uma coisa diferente. Né? Quando eu estou atendendo ali no consultório, na clínica, eu não estou buscando a aprovação do cliente, eu quero ajudar aquele cliente a lidar com os problemas dele perdão, de uma maneira diferente, de uma maneira mais flexível. Tudo bem? Coerente com a minha perspectiva teórica. Certo? Então, assim, eu não estou buscando aplausos do cliente. Né? Se houverem elogios, como já aconteceu diversas vezes, ótimo. Mas essa não é a minha função, não é o meu objetivo primário. Né? Assim como na questão de dar uma aula, por exemplo, ou dar uma palestra. Ou seja, eu não vou dar uma aula ou não vou dar uma palestra buscando a aprovação dos alunos ou da audiência, buscando ser aplaudido. O valor, né, que é central ali é compartilhar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento, de alguma maneira, contribua de uma maneira positiva para aquelas pessoas. Né? Então, nessa aula que eu comentei aqui como exemplo, ainda que não tivesse elogio nenhum, quer dizer, se aquele conhecimento que a professora estava colocando mudasse a vida de uma pessoa só, ali, de uma maneira útil, uma maneira positiva, significativa, já valeria a pena. Né? Então, assim, né, pessoal, às vezes a gente fica muito refém, né, a gente cai numa armadilha muito comum de uma certa compulsão, né, compulsão não, perdão, uma certa obsessão ou um certo vício em buscar a aprovação do outro. Né? Enquanto que isso muitas vezes não é o mais significativo, e geralmente não é o mais significativo. Né? Então reflitam a respeito disso, né? Se vocês estão muito envolvidos em buscar a aprovação dos outros, se vocês estão nesse piloto automático de tudo que vocês fazem, parece que vocês estão num campo minado, se vocês pisarem falso, explode uma bomba da desaprovação ou da crítica, e você tem que pisar ali no lugar certinho para não desagradar, né? Ou tentar a aprovação do outro. Né? Se você tiver uma contribuição importante a fazer para uma pessoa, né? No caso, um terapeuta ajudar um cliente, e não obter aprovação, o importante é você ter ajudado, não obter a aprovação. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim nos comentários aqui. Lembrando, né, se vocês não são inscritos no canal também, não deixem de se inscrever. Se puderem também, compartilhem esse vídeo aqui para outras pessoas que podem também se interessar por esse conteúdo. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.